Abençoe, irmão. Todos acharam, digam amém? Amém. Deus abençoe. Deus diz assim: somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Queridos irmãos, pode aplaudir ao nome do Senhor por essa palavra. Glórias ao nome do Senhor. Diga para o teu irmão aí mais uma vez: Deus quer de você o seu melhor. Queridos, é de fato e é notório dizer que na noite de hoje aqui, Deus está olhando para nós e Ele está olhando para os verdadeiros adoradores. Foge-nos totalmente a tese que você saiu da tua casa, da tua humilde residência, simplesmente porque você não tem o que fazer lá. Não, você adentrou por aquelas portas porque você precisa receber algo de Deus. E já vai aqui a primeira liberação da palavra profética para a tua vida. Levanta a tua mão para receber. Aquilo que você veio buscar, você vai levar para a tua casa, porque Deus está aqui para dar vitória. Quando nós olhamos para esta palavra aqui, é uma palavra a qual o apóstolo São Paulo está reconhecendo um erro que ele cometeu lá atrás, no começo do seu ministério. No capítulo de número 4 aqui, no versículo de número 7, você há de convir comigo que ele reconhece, e ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, quando ele disse isso, ele estava encerrado numa prisão. E aqui ele disse, porque por todas as coisas que ele fez em prol do Evangelho, por tudo que Deus usou ele para ganhar almas, para exercer o seu ministério com prudência, o apóstolo Paulo agora estava encerrado, e aqui ele estava no final do seu ministério, e foi aonde ele disse desta forma aqui: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E observa-se que depois que ele disse isso, ele já veio o versículo 8 dizendo desta forma: já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto a sua vida o amam. Ele foi se despedindo, porque o seu ministério foi de grande gratificação. Mas no versículo de número 11, é aonde eu vejo todo o exemplo de um maior homem, na minha concepção, um dos maiores missionários que a igreja primitiva e que a igreja do século 21 pôde conhecer. O que ele disse aqui ele deixou fático a humildade tamanha daquele homem. Foi quando ele reconheceu o seu erro, um erro muito grave, a qual ele disse dessa forma: somente Lucas está comigo, traga para minha pessoa João Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Por que ele disse isso? Antes de falar dentro deste versículo, por que deste reconhecimento, é válido saltar aqui que este apóstolo Paulo, antes de sua conversão, a conversão de Saulo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, você há de conver comigo que antes do seu ministério, antes de ele exercer a sua função diante de Deus, quando ele absorveu uma chamada, aqui no capítulo 9, já está escrito dessa forma no versículo 1: Saulo ainda, esperando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para ir às sinagogas de Damasco, para que, caso achasse homens
ou mulheres que eram daquela seita, os levasses presos a Jerusalém. Seguindo viagem, ao se aproximar, de repente brilhou no céu ao seu redor uma luz que vinha do céu. Versículo 4: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha para cá. Aqui na vida deste homem Saulo, observa-se que ele aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele agora passou a acreditar que a história daquele Jesus, até porque pelo nome de Saulo ele era muito influenciado, e o povo daquela geração, para judeus e para gregos, era um homem de total respeito e de credibilidade. Um homem que agora cai diante do Senhor Jesus e ele reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e na hora, lógico, assim, ó, está de dedo, quando ele reconhece a Cristo, ele absorve sobre si uma chamada. E qual era a chamada? Era de ser apóstolo, era de ser um missionário. Observa-se que, quando esse homem agora aceitou a Cristo, que agora ele recebe o chamado de apostolado, de missionário, pela lógica e pelo nome que ele tinha na praça, na sociedade, um homem como aquele que agora estava instruído na palavra, o seu foco era ganhar almas, era pregar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pela lógica, ele poderia começar a exercer o seu ministério nos maiores templos e nas maiores sinagogas que havia em Jerusalém. Era o certo e era pela lógica, mas não. Ao invés de multidão de praça, ao invés de templo, de sinagogas, aonde ele começou a exercer o seu ministério, ele começou a exercer o seu ministério foi nos desertos da Arábia. Aí você talvez esteja perguntando: mas pregador, como é que um homem pode pregar no deserto? O que é que tem no deserto a não ser serpente e escorpiões e sol castigante no dia e calor e forte frio que bate no nosso corpo na camada da madrugada? O que é que este homem foi pregar para serpente e escorpiões? Vai para cá. Na verdade, Deus bradou do céu e era como tivesse falado para Paulo: Paulo, todo começo de uma chamada e todo começo de um ministério, primeiro, não é do seu jeito, é do meu jeito. Você me aceita, você absorve o ministério, você absorve uma chamada, mas não é aonde você quer. Você, pela lógica, quer pregar para a multidão, para a igreja de nome, mas comigo é assim, Paulo. Você aceita, recebe a chamada, mas vai aonde eu quero, vai pregar aonde eu quero. Ei, deserto na vida de Paulo não era para ele se desviar, não era para ele murmurar, não. O que era o deserto na vida de Paulo era Deus dizendo assim: olha, deserto na vida de crente não é para ele se desviar e não somente nem sequer murmurar. O que é deserto? Deserto é uma escola, é um processo para que Deus possa te dar o seu diploma de aprovado de ministério. Levanta sua mão porque eu já vou lançar a primeira palavra profética. A pastora diz: eu vou entregar tudo que Deus me passou na noite de hoje. Deus está dizendo aqui que tem pessoas que estão passando por um deserto, e nesse deserto Satanás está dizendo: você vai parar, você não tem ministério, você aceitou a Cristo, mas olha a vida que você anda. E Deus está dizendo: meu filho, esse deserto é eu que estou te aprovando, mas na noite de hoje, olha para cá, a Bíblia vai enfatizar que uma palavra de Deus, uma vez ela ida, ela não volta vazia. E sabe o que Deus está me dizendo aqui? Meu filho, você
deserto e agora passou pelo deserto, foi amassado, pisou serpentes e escorpiões, pegou escorpiões, mas na noite de hoje, pastor Adilson, eu te tiro desse deserto e vou te colocar sobre os montes. Não entendeu não, meu filho? Deus está dizendo, o teu deserto acaba hoje, aquele deserto acaba hoje, aquele deserto acaba. Diga para o teu irmão aí, está preparado para sair do deserto? Diga assim para ele, sai do deserto, mas sai com honra. Diga para o teu irmão assim, ó, você entrou no deserto humilhado, desgraçado, mas vai sair do deserto assim, ó, de cabeça erguida e dando glória, de cabeça erguida e dando glória. Diga da glória, diga da glória, diga da glória. Agora que o apóstolo Paulo saiu do deserto, fica ligado, irmão. Sabe por quê? Porque eu estou pregando aqui é algo profético. Deus me passou essa algo profético para abençoar a tua vida. Não foi em vão a tua saída da tua casa aqui hoje, não. Olha isso aqui. O apóstolo Paulo agora perseguia crente no caminho de Damasco. Ouve, se depara com a luz do céu, e esta luz do céu, ele encontra o Senhor Jesus e ele aceita Cristo, outrora perseguidor, e agora vai passar a perseguir o inferno, porque agora ele tem Jesus na vida, e agora quem tem Jesus na vida, meu cunhado Ivan, ele ostenta, ele absorve sobre si uma chamada. Uns são chamados, pastor Adilson, para pastorear, outros para pregar, pastora Roberta, e outros para evangelizar, louvar e etc. Agora, o ministério do apóstolo Paulo estava debaixo da tutela de Jesus Cristo. Ele começou o seu ministério não em grandes templos e não nas maiores sinagogas, mas ele começou no deserto, venceu o deserto, e agora, pastor Adilson, do deserto ele vem caminhando, ele vem marchando como um menino, com uma bagagem nas costas, dizendo: eu quero ganhar alma. Tudo que eu quero, pastor Adilson, é alma. Eu não quero status, eu não quero fama, isso é uma grosseira. Eu quero é almas. Era isso que ardia no peito daquele menino chamado Paulo, e que a história vai dizer que ele sai do deserto, e quando ele entra em Jerusalém, na ascensão de Atos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito de Deus pairou sobre aquele cenáculo, um vento impetuoso encheu a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Dali saiu o apóstolo Pedro, o apóstolo João e todos os demais apóstolos. Ou seja, para você ter uma ideia de como foi a descida do Espírito Santo, Pedro saindo dali, na primeira pregação, ele ganhou cerca de 3.000 almas para Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Jerusalém agora estava tomada, igual quando o grupo de louvor cantou aqui, quando a Valdirene cantou aqui, pastor Adilson, a glória desceu, era crente bailando pra cá, e falando em línguas estranhas. A igreja de Jerusalém estava tomada numa graça tamanha, que paralíticos levantavam, surdo ouvia, mudo falava, era pessoas recebendo a libertação, pessoas chegando a Cristo, mas faltava uma coisa na igreja de Jerusalém, e sabe qual era? Era o espírito do amor, da obridade, pastor Adilson, de reconhecer que Deus salva, pastor, a prostituta, Deus salva o adúltero, Deus salva o traficante, Deus salva. Era isso que estava faltando para a igreja de Jerusalém reconhecer. Quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, os crentes estavam cheios do Espírito Santo, os crentes que batiam no peito e falavam assim: olha, eu sou profeta, eu sou vaso, e comigo ninguém pode. Mas eles tinham um defeito, porque eles
eles não aceitavam e não reconheciam. Quando Deus salvava a garota de programa na rua, o traficante na rua, quando chegava na igreja, eles entortavam o nariz assim, ó, e diziam mais ou menos assim: apóstolo Pedro, se o senhor colocar essa ex-garota de programa aí para dirigir o ciclo de oração, eu saio da igreja. Se colocar esse traficante aí, eu saio da igreja. E não foi diferente do apóstolo Paulo, pastora Roberta. Olharam para o apóstolo Paulo e disseram assim: mas você, rapaz, você não é crente coisa nenhuma. Até então você estava enfiando a espada nos crentes, agora você vem trajado de ovelha. Nós não acreditamos em você. Sabe o que aconteceu? A igreja de Jerusalém, ao invés de abraçar a causa de Paulo, expulsou, colocou ele para fora da igreja. Em pleno século 21 não está diferente não. Ou seja, nós esquecemos que o Deus que tirou nós da fora, do mundo lá fora, tem o poder de trazer também quem está lá fora. Sabe o que eu vejo aqui? A internet, eu vejo a mão satânica, porque a Bíblia diz assim desta forma: crê em mim. Jesus disse: crê em mim. Mas também ele disse que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Quem joga crente, pessoas para fora, não é o pastor, não é membro, é o próprio capeta. Mas eu vim aqui liberar uma palavra profética para a tua vida, que neste momento que você está aqui, Deus está entrando dentro da tua casa. Levanta a tua mão direita, porque eu vou profetizar. Sabe aquele teu esposo que ainda não aceitou a Cristo? Sabe aquele teu filho que ainda não aceitou a Cristo? Eu profetizo como profeta, e como eu estou pregando cheia de Deus, pastor Adilson. A palavra de Deus para você é essa: quando você chegar na sua casa na noite de hoje, você vai receber uma notícia: o teu esposo vai vir para a igreja, o teu filho vai vir para a igreja. Alaba, cadê os pentecostais? Cadê? Presta atenção, não estou sozinho aqui. Levanta o poder de direção na tua casa. Levanta. Pastora Dilson, é noite de guerra. Isso é noite de guerra, pastora Silvana. Nós vamos mostrar para Satanás quem é que manda no pedaço. Levanta a tua mão direita em direção à tua casa. Satanás está dizendo: o teu marido não vai vir para a igreja, o teu filho não vai vir para a igreja, o teu esposo não vai vir para a igreja. Nós vamos dar um trato de glória agora. Satanás vai deixar o teu marido, mas eu não creio. Isso é chavão de pregador. Pode pensar o que você quiser. Eu estou pregando aqui para quem acredita em palavra profética. Não tem problema. Pastor Adilson, eu estou para conhecer um povo na face da terra mais perseguido do que crente pentecostal. Crente pentecostal pode nem levantar a Bíblia. Olha lá, é fanático. Olha lá, é louco. Ei, se balançar para cá, se balançar para cá, se balançar para lá, se carregar a Bíblia. É louco. Eu sou louco, não tem problema. Ei, só os loucos que estão comigo aqui, ó. Levanta o poder em direção à tua casa. Eu vou dizer de uma vez: quando eu chegar no 3, você vai saltar do teu lugar e vai mandar um prato de glória. Presta atenção: se tiver na culpa, saravá, come na boca de sapo, Jeová vai passar a espada e vai dar vitória.
posse. Eu disse para você, Pedro, que eu ia entregar algo profético aqui, pastora Roberta. Pastor, você já saiu da ESA, não tem problema não. Eu estou no povo pentecostal. Aqui eu falei para pastor, eu me sinto em casa. Seja o que for, eu fui dar lugar, não quero dar. Olha o que Deus me disse assim, olha o que Deus me disse. Meu filho, libera algo com esse povo aí, para ficar marcado na história. E eu disse, Deus, eu não vou falar não. Eu vou pedir para o povo apontar o dedo um para o outro, e ele mesmo vai entregar, porque ele está mais perto, pastora Dilson. Pastora Dilson, vem cá, por favor. Vem cá, pegue na mão do teu irmão assim, ó. Pegue na mão do teu irmão e diga para ele assim, ó. Deus mandou dizer desta forma. Prepara culto de ação e graça, porque você vai dar uma festa. E diga para essa festa, diga para ele assim, ó, me convida para essa festa, porque quando eu chegar lá, eu quero ver a face da pastora Dilson, eu e a minha casa. Pastora Roberta, o negócio está tão forte aqui hoje, porque esse algo profético, pastora Dilson, parece que o céu está aberto. Olha a visão que Deus acabou de me dizer aqui quando eu dei um brado para cima. Deus mostrava o céu aberto, uma carruagem de Deus de fogo, era como se fosse candeeiro, pastora Dilson. E a Bíblia diz assim, olha, ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha mandado. Ele o Senhor, pastora Dilson, que está brincando com as coisas de Deus, não. Eu via claramente, pastora Roberta, uma carruagem de fogo, e anjos nessa carruagem, com ferramenta, com espada na mão, e Deus dizia, libera meu filho para o meu povo, que enquanto ele está aqui, eu estou metendo a espada nas capetalhadas do dia. Olha o nosso pastor aí. A carruagem está passando, está passando, está passando. A carruagem, pega na mão do teu irmão assim, ó. E fala, valeu a pena a tua vida aqui hoje. 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 Diga para o teu irmão aí, é hoje. Olha isso aqui. Pastora Roberta, aqui está o ponto principal. A entrada do que vai acontecer dentro, pastora Dilson. Por quê? O apóstolo Paulo, quando ele foi rejeitado em Jerusalém, ele voltou para a sua cidade natal, pastora Roberta, por nome de Tarso. Só que em Tarso, agora, ele não vai voltar mais influenciado. Correto? Não vai voltar mais com aquele respeito. Opa, Saulo, matador de crente. Pastora Silvana, ele volta para a sua cidade natal, humilhado, de cabeça baixa, e dizendo assim, por quê? Quando ele chegou em Tarso, antes da fama dele, ele tinha uma profissão, e repita comigo assim, ele tinha uma profissão. E qual era esta profissão?
Ele era fabricador de tendas. Repita comigo: fabricava tendas. Fabricava tendas. Mais ou menos assim, pastor Adilson. Ele voou em Tarso. Quem sabe, com a agulha e a linha na mão, ele dizia desta forma assim, irmã Vanessa: Deus, fabricando tenda, cadê aquela promessa que o Senhor fez na minha vida? E fabricando. Deus, eu aceitei a Cristo no caminho de Damasco. Fui para o deserto, venci o deserto, fui para Jerusalém. E tudo que eu queria ser, Deus, sou um apóstolo por excelência. Mas os irmãos em Cristo me jogaram para fora e hoje eu estou aqui e fabricando tenda. E quem sabe o vizinho da direita, da esquerda, dizia assim para ele: seu trouxa, desculpa a expressão, pastor Adilson, seu babaca, seu otário. Outrora, em outras palavras, você andava de carro bom, tinha casa boa, era respeitado na quebrada, e hoje aceitou a Cristo e carrega essa Bíblia aí. Olha a miséria que você está, rapaz. Mas enquanto ele chorava, os vizinhos da direita, da esquerda, o humilhando em palavras, neste momento a igreja de Antioquia começou a crescer de uma forma espantadora. Crescia de uma forma assim excelente, espetacular, até que chega uma carta da igreja de Antioquia em Jerusalém. E quer saber o que estava escrito nessa carta? Era mais ou menos assim: quando essa carta chega em Jerusalém, quem recebe essa carta em mão é Barnabé, que traduzindo o seu nome é Filho da Consolação. Este homem começa a ler aquela carta, e na carta estava escrito desta forma: salvação e graça e paz, meus irmãos, aqui na igreja de Antioquia. Deus está salvando, o Espírito Santo de Deus está curando, a igreja está sendo sarado, cancerosos estão sendo curados, vidas têm andado, paralíticos têm andado. Olha, aqui muitos têm falado, olha, cegos têm enxergado. A coisa está tamanha, porque a igreja está pequena, não está cabendo de gente, por conta da multidão que Deus tem trazido para presenciar os milagres. Aqui, quando Barnabé começa a folhear aquela carta, o coração dele se alegra muito. Porém, uma coisa o entristeceu o seu coração, foi quando no final da carta estava escrito desta forma: porém, estamos precisando de um pastor. Paulo em Tarso, esquecido, quilômetros de Jerusalém, mas o coração dele gritava em Deus dos altos do céu. Então cutucando o coração de Barnabé e disse: se a igreja de Antioquia está precisando de um homem de Deus, vai para Tarso, vai lá, porque tem um rapaz esquecido lá. E quando Barnabé entrou dentro do barco, da embarcação, e navegou para Tarso, o apóstolo Paulo estava chorando e gritando com aquele anseio de chamada no seu peito. E Barnabé olhou para ele e disse: rapaz, prepara a tua mala, a tua mobília, porque a partir de hoje você vai exercer o seu ministério, porque eu acredito no teu potencial, eu acredito na tua chamada. Agora, olha isso aqui, olha isso aqui. Quando Barnabé chega na igreja de Antioquia, se cumpre aquele versículo, irmão Pedro, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Pastor Adilson, se já estava pequena para o capeta na igreja de Antioquia, quando Paulo chegou, abalou, foi tudo, Paulo, foi tudo dobro. Paralítico levantava em dobro, era quente, a parede suava, pessoas eram batizadas do Espírito Santo. Olhe para cá, foi quando Deus do céu, olhando do céu com os olhos como chão de fogo, o fogo caiu na igreja. Ele disse assim: olha, Barnabé, você e Paulo, prepare a bagagem, porque o que eu tenho com vocês não é agora entre quatro paredes, mas é sobre os quatro cantos da terra. Foi aí que nasceu as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas olha só o que aconteceu:
cidade. Quando Paulo andou, cumprimentou Barnabé, cumprimentou aquele jovem e disse: vamos então pelas montanhas da Panfilha. Mas quando eles chegaram pelas montanhas da Panfilha, aquele jovem Marcos, pastor Atilson, quando ele andou, ele viu o peso do ministério, pastor Atilson. Sabe o que ele viu, pastora Roberta? Aquele peso que a senhora, o indigna esposa deste santo homem de Deus aqui, sente na maioria das vezes. Está pesado, é muito problema, é muito picuinha de crente para resolver. Sabe aquele momento, pastor Atilson, que dá vontade de pegar teu filho, a tua filha, a tua esposa e sair correndo, deixar tudo. Paulo, juntamente com Barnabé, estava naquela missão, e esse jovem sentiu isso, o peso do ministério, e ele disse assim: olha, eu vou deixar tudo, eu vou deixar você e você na mão, eu vou seguir o meu caminho. E sabe o que aconteceu? Aquele jovem deixou Paulo e Barnabé na mão, e Paulo e Barnabé foi para a primeira viagem missionária. Ali Deus curou, Deus salvou, Deus fez coisas grandes. Porém, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé, na segunda viagem missionária, Paulo estava lá mesmo jeito, todo paquitão, bonito, cheio do Espírito Santo, e esperando Barnabé para dar destino para a segunda viagem missionária. Porém, quando Barnabé vem com quem? Vem com aquele jovem de novo. Quando Paulo olhou para ele: olha isso aqui, olha isso aqui. Paulo olhou para Barnabé e disse: você é louco, rapaz. Se esse jovem aí for, eu não vou. Olha isso aqui, pastor Adilson, olha isso aqui. Quem era Paulo? Em outras palavras, olha isso aqui. Paulo estava esquecido, desgraçado em Tarso, sendo humilhado, e alguém acreditou nele. Pastora Silvana, estendeu a mão. Quando não era para Paulo, porque Paulo agora era uma batidão, já era itinerante nato, a sombra curando o lenço, tocava no paralítico no lenço dele, como o pastor Adilson, era curado na hora. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Paulo olhou para aquele rapaz, aquele jovem, e desprezou. E a Bíblia vai dizer, pastor Adilson, que houve uma discussão feia. Só não posso provar que ele saiu no tapa, mas a discussão foi feia. Paulo seguiu o seu ministério com Silas, e Barnabé olhou para Marcos e disse: como eu acreditei nesse ingrato, o que ele é hoje, você vai ser o dobro. O tempo passou, pastor Adilson, o tempo passou. Quando a Bíblia começa aqui, o Velho Testamento, e dá início para o Novo Testamento, vem os 4 evangelhos. E você é inteligente, é ou não é, pastor Adilson? Vamos lá: Mateus, Lucas, mais alto, vamos lá, 1, 2, 3. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe quem é esse Marcos aqui? O que Paulo desprezou. Foi escritor. Vai pegando aí, irmão, o segundo livro do Novo Testamento, dos 4 evangelhos. Sabe por quê? Alguém acreditou nele. Mas agora vem mais gostoso. Posso entregar? Posso entregar, irmão? Paulo, da onde ele estava, pastor Adilson? Porque é assim, pastor Roberto, humilha-nos, pisa-nos, mas quando Deus começa a honrar, eu não sei se é pela traia do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, mas chega a notícia. Chegou para Paulo. Olha, Marcos, meu Deus do céu, o que Deus está fazendo? Aquele rapaz, olha, Barnabé é fogo mesmo. Acreditou em mim, acreditou naquele rapaz. Meu, e agora? Olha para cá. Paulo agora chega no ápice da sua carreira e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ó, palmas para Paulo, palmas. Mas agora vem o mais gostoso. Eu fui tudo isso, mas
uma coisa eu tenho que reconhecer: aquele rapazinho que eu não dei nada por ele, aquele que eu não acreditei, aquele que eu não estendi a mão quando ele mais precisava, traz ele para mim aqui, porque eu tenho que reconhecer que quem chamou ele foi Deus. Fique de pé. Ele diz: só Lucas está comigo, mas eu tenho que reconhecer que eu cometi batalhas. Traga João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Aperte a mão do teu irmão assim, aperte a mão. E diga para ele desta forma: meu amigo, minha amiga, se eu fosse você, eu pedia para você autografar a minha Bíblia.